A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje é a última lição do trimestre, a lição de número 13, que tem como título O Legado de Fé de Abraão, Isaque e Jacó. Agradeço você que chegou aqui até esse vídeo, convido você a assistir até o final, para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Lembrando sempre que é um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical. Essa lição será ministrada presencialmente no dia 28 de julho de 2026. Você que pode ir a uma Escola Bíblica Dominical, vá no domingo próximo aprender desta lição também, porque aprender não ocupa espaço e nunca é demais, né? Então, vamos à nossa lição, que diz assim: o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. O nosso texto áureo está em Hebreus 11, o versículo 8, que diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A verdade prática diz: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Então aí está o nosso texto áureo e também a verdade prática. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 8 ao 12, e depois o versículo 17 ao 21. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia numerável que está na praia do mar. Versículos 17 ao 21. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Aí está, então, a nossa leitura bíblica em classe, que cita, esses três homens, Abraão, Isaque e Jacó, e o seu legado, o seu legado de fé. É muito importante essa lição porque ela traz um resumo de toda as lições anteriores, Então essa lição de número 13, ela traz um resumo do que foram todas as outras 12 lições. O primeiro subtópico, então, vai dizer o legado de Abraão. Esse primeiro tópico tem 3 subtópicos, O 1 diz o alcance do legado de fé de Abraão. O 2 tem a fé incondicional de Abraão. E o 3, a resposta ao chamado de Deus. Então, nos mostra aqui, nos relembra o que nós já estudamos nessa lição, o quanto Abraão se comportou de forma muito obediente diante de Deus, de uma forma onde um homem que teve fé para seguir um chamado, e um chamado extraordinário. O alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas
todas as famílias da terra, né? Gênesis capítulo 12, o versículo 3 está aqui essa declaração de Deus concernente à vida de Abraão, né? Que a bênção não ficou somente a ele, ao seu filho, ao seu neto, mas essa bênção se estendeu a nações, esta bênção se estendeu a todos quantos reconhecem o legado de Abraão e têm fé não em Abraão, porque não é isso, não é crer em Abraão, mas é compartilhar da fé que Abraão depositou em Deus, né? Nós temos Abraão por pai, nós não temos de forma nenhuma Abraão por Deus, não temos Abraão como alguém que nós devemos adorá-lo, não, muito pelo contrário, mas nós temos sim Abraão como nosso pai de fé, alguém como teve fé para crer no chamado de Deus para a sua vida e nós devemos então nos espelhar nas boas obras de Abraão, como já foi muito visto nessa lição, não que ele não tenha errado, não que ele não tenha feito coisas que entristeceu a Deus, mas que nós possamos pegar como modelo as virtudes de Abraão e aprender com os erros dele para não praticá-los da mesma forma, né? Então, o grande legado de Abraão, né, um dos grandes legados é esse, é que a fé que Abraão depositou em Deus nos serve como exemplo até os dias atuais para a igreja do Senhor Jesus. A fé incondicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Por isso Abraão é considerado o pai da fé, porque Abraão creu na promessa que Deus fez a ele, ainda que ele não sabia para onde ia, ainda que ele tinha muito pouco conhecimento de Deus, porque Abraão vinha de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, uma terra que tinha vários deuses, mas que não reconhecia o Deus, né? O Deus verdadeiro, era uma nação idólatra, era um povo idólatra, e agora Abraão então é confrontado a seguir o único Deus, né? De uma nação que tinha vários deuses, agora ele é confrontado a seguir somente um Deus, né? Então por aí já começa um grande desafio. Ele precisava de ter uma fé incondicional, porque não foi assim que ele aprendeu. Ele aprendeu a seguir vários deuses, mas ele é confrontado pelo Senhor a seguir somente a ele, por isso ele teve uma fé incondicional, né? Ele estava em sua terra junto de sua família, num lugar onde predominava a idolatria, certamente de alguma forma teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar, né? E ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Uma coisa que chama muita atenção na vida de Abraão é isso, né? É o seu chamado incondicional. Ele recebeu esse chamado e ele não colocou condições para cumprir este chamado. Isso é muito importante. A resposta do chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, indagado a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e a seus descendentes. Então isso aqui é muito importante, essa questão de Abraão não ter colocado condições ao chamado. Hoje nós vivemos uma época em que muitas pessoas querem impor condições ao serviço ao Senhor, né? Eles querem impor condições, querem fazer, mas querem fazer da sua maneira, querem fazer, mas querem fazer impondo condições ao Senhor, colocando limites para o Senhor, né? Invertendo totalmente a lógica, né? Porque a lógica é nós servirmos a Deus sem questionamentos, né? Porque é Deus que deve nos impor limites e não nós impor limites, questões
a Deus. Abraão, ele saiu de forma incondicional cumprir o seu chamado. Eu me lembro de quando ainda, né, alguns anos de fé somente, novo convertido ali, com alguns, talvez uns 3, 4 anos de fé, conheci um pastor que ele contou um testemunho que me chama muita atenção. Até essa semana eu conversava sobre isso com o meu sogro, que também é pastor, e eu contava esse testemunho a ele, no qual esse pastor disse que ele tinha em uma cidade de Santa Catarina, em uma grande cidade de Santa Catarina, ele tinha uma padaria e o negócio dele ia muito bem e ele tinha muita vontade de fazer a obra de Deus, mas ele tinha com ele que ele ia fazer a obra de Deus, mas ele impunha uma condição a Deus, né? Ele dizia, olha, eu vou fazer a obra de Deus, mas quando o meu negócio estiver bem próspero, quando eu puder me manter, quando eu puder me manter sozinho, sem precisar da dependência da igreja, né? E ele achando que estava fazendo uma coisa boa, porque não ia ser pesado para a igreja, mas na verdade lá dentro é porque ele não queria se entregar sem condições a Deus, ele não queria viver totalmente na dependência de Deus. E aí ele disse que então o negócio dele ia muito bem, até que veio, né, isso há muitos anos atrás, veio o plano Collor, né? E quando veio aquele plano Collor ali, o dinheiro dele foi confiscado, o negócio dele começou a dar errado da noite para o dia, então ele acabou depois aceitando o chamado de Deus, indo para a obra. Então agora é totalmente diferente do que ele planejava, né? Foi com as suas condições financeiras totalmente escassas, porque ele queria colocar uma condição ao seu chamado, a cumprir o seu chamado de Deus. E não foi isso que Abraão fez, né? Abraão, então, não coloca condição nenhuma ao seu chamado, por isso ele nos deixa um grande legado a ser seguido dentre os muitos de Abraão, né? Um homem de fé, um homem que levantou altares ao Senhor, um homem que confiou inteiramente no Senhor. O segundo legado é o legado de Isaac, né? O nosso segundo tópico da lição. Ele tem três, né? O nosso segundo tópico da lição, ele tem três subtópicos. O primeiro, o significado do nome, né? O segundo, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. E o terceiro, Isaac, o legado de uma fé que confia na direção de Deus, né? Então, o primeiro subtópico aqui, o significado do nome, nós já estudamos sobre isso, né? O significado do nome de Isaac significa riso, ou ele ri, né? Então, nós já sabemos que ele teve esse nome porque ele foi uma grande alegria para a sua família e também porque a sua mãe riu quando ficou sabendo, né, da promessa de gerar Isaac, sendo ela já de muita idade, né? Então o seu nome já traz um legado em si, porque o seu nome é uma resposta de tudo que eles passavam, né? Eles tiveram momentos de muita aflição, né, esperando o filho, mas eles riram com isso depois, trouxe alegria a eles, e também ela pôde entender que quando a sua mãe, né, entender que quando Deus tem uma promessa, ele não olha para as circunstâncias adversas, porque não há nada é difícil ao Senhor. Há coisas difíceis a nós, a Deus não há nada impossível, não há nada difícil. O nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac se torna um sinal de legado da alegria e da esperança produzida pela fé. O segundo tópico, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus, né? Isaac foi herdeiro desta bênção que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. Quando ele assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares, invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com o Deus de seus pais, né? Gênesis 26 e os versículos 24 e 25 mostra isso, que ele segue, então, o legado dos seus pais, né? E ele enfrentou dificuldades, enfrentou inveja, enfrentou escassez. Nós já falamos em lições que tratavam especificamente de Isaac, né? Que ele foi um homem que enfrentou várias situações adversas também. A inveja dos seus vizinhos, a inveja dos filisteus, mas Deus o abençoou e ele foi um homem de
paz, foi um homem que confiou no Senhor. O legado de Isaac é uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o legado principal de Isaac foi esse aqui, né? Foi um homem de paz e foi um homem de obediência ao Senhor, meio em circunstâncias adversas, mas ele creu nas promessas de Deus para a sua vida. O terceiro subtópico diz Isaac, o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de construir família, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração e resultado da providência divina, né? Então aí está mostrando que Isaac foi um homem que buscou a direção de Deus, né? Até no seu casamento fez prova com Deus e Deus abençoou, né? E ele então tomou a Rebeca como sua esposa. Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus, e dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual constrói-se quando confiamos em Deus para guiar os nossos relacionamentos, decisões e planos. Né? Muito importante, né? Nós tomarmos sempre a direção de Deus nos momentos que as decisões são fundamentais na nossa vida, né? E no caso de Isaac aqui, ele buscou muito a direção de Deus quanto ao seu casamento, que é uma decisão muito importante, é um legado que Isaac deixa aí, né? Porque ele busca a direção e a orientação de Deus, ele faz prova com Deus e é abençoado por isso, porque ele põe a sua confiança em Deus, ele não quer escolher pela sua maneira, mas ele quer escolher segundo a direção de Deus. Eu costumo dizer que a primeira, né, e mais importante decisão que um homem deve tomar é a decisão em aceitar a Jesus, aceitar o Senhor, né, como seu Senhor e Salvador, né? Porque alguns aceitam Jesus só como Salvador, né? Mas tem que aceitar o senhorio de Jesus, tem que aceitar que a sua vida agora tem um dono, e esse dono, esse Senhor da vida não é mais você, mas é o Senhor. Então essa é a primeira decisão mais importante que um homem deve tomar, uma mulher deve tomar. E a segunda, então, com certeza, é o casamento. Com quem nós vamos nos unir para compartilhar a vida precisa ser alguém que olhe na mesma direção, né? Que tenhamos diferenças, sim, porque todos têm, mas que possamos olhar e caminhar na mesma direção, que é de seguir ao Senhor Jesus. E agora então, né, para finalizar, o legado de Jacó. O primeiro subtópico diz homens com virtudes e erros. O segundo, o arrependimento muda destinos. E o terceiro, a bênção ofuscando a tragédia. O que nós aprendemos, né? Qual é um grande legado de Jacó, né? Talvez dos três, Jacó foi o que mais tenha, vamos dizer assim, se atrapalhado, né? Todos têm alguns erros registrados, Abraão, Isaac, mas acho que Jacó, dos três, foi o que mais se atrapalhou, né? O que mais começou atrapalhado, né? E isso não quer dizer que Deus validou os seus erros, não, né? Porque Deus tratou com todos os seus erros durante a sua vida, mas isso também mostra que Deus, ele usa pessoas em um processo de mudança, em um processo de santificação, né? Mesmo com os erros de Jacó, Deus não deixou de usar a Jacó e ir lapidando ele durante o caminho. Era um homem difícil, era um homem de algumas atitudes questionáveis, mas Deus foi trabalhando na sua vida, né? Porque era um homem que tinha virtudes, mas também tinha os seus erros, e Deus foi trabalhando na sua vida, né? E porque isso, né, daí está explicado no subtópico 2, o arrependimento muda destinos, né? Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó teve um encontro com Deus em Betel, né? Betel
que significa casa de Deus, que foi ele mesmo que disse, porque ali em Betel ele tem, né, um sonho, nós já falamos sobre isso, ele teve um sonho ali, viu anjos subindo e descendo a escada, e o próprio Deus falando com ele naquele sonho, né? Então ele ali tem um encontro com Deus quando fugia da casa dos seus pais, e em Peniel, né, quando então ele regressava, é, de ter habitado com o seu sogro por mais ou menos 20 anos ali, ele então tem um encontro em Peniel, que quer dizer a face de Deus, né? Embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. Então, como dissemos, era um homem que começou meio atrapalhado, mas é um homem que tem um encontro com Deus em Betel e um encontro ainda mais poderoso em Peniel, onde ele tem um encontro face a face com o Senhor, passa uma noite toda lutando com o próprio Senhor, ali com o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, e dali ele sai mais transformado e abençoado na presença do Senhor, porque ali ele então começou a sentir desejo de mudança de vida, arrependimento por tudo o quanto tinha feito de errado, né? A bênção, subtópico 3, a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência e ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor, e toda a restauração tem propósitos específicos: revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora como nós eles fossem imperfeitos. Jacó mentiu, enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Então, aí está finalizando então esta lição, essa questão muito poderosa de transformação na vida de Jacó, né? Jacó foi um homem que começou, como já dissemos, bem atrapalhado, né? Começou enganando o pai, enganando o irmão, tendo que fugir da sua terra, passando 20 anos, né, longe da sua terra, daí lá foi enganado pelo seu sogro, mas Deus foi trabalhando em sua vida e não deixou de cumprir as promessas que tinha na sua vida, né? Isso não deve servir de forma alguma para nós nos acomodarmos, né, e perdermos o temor de Deus, né? Acharmos que assim, não, o que Deus tem para mim ele vai cumprir, então vamos levar uma vida de qualquer maneira. Não é esse o desejo de Deus e não é isso que Deus quer para as nossas vidas, né? Nós devemos viver uma vida de busca a Deus. Nós devemos ter no nosso coração o desejo de sempre acertar no que diz respeito à nossa vida espiritual. Isso não quer dizer que nós vamos fazer sempre, que nós vamos conseguir, mas o nosso desejo deve ser esse, de sempre nos aprimorarmos diante do Senhor, sempre procurarmos obedecer a sua palavra, cumprir a sua vontade no nosso andar e no nosso caminhar, né? Porque se o nosso coração é sincero para com Deus, né, não serão os nossos erros involuntários que impedirão a bênção de Deus na nossa vida, né? Não serão os nossos erros involuntários. Agora, não podemos viver errando voluntariamente, né? Com consciência. Devemos buscar a presença de Deus e buscar melhorar face a face diante de Deus, que foi o que Isaac foi fazendo na sua caminhada. Então está aí essa lição, é apenas um resumo. Está aí essa lição sobre o legado de fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero agradecer você, chegou até aqui nessa lição. Vamos ler somente a conclusão aqui, que diz assim: vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus, e seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão
e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Então está aí a conclusão dessa lição, o grande legado de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? O povo judeu peregrinou muitos anos, mas a figueira floresceu, né? E eles hoje são reconhecidos como uma nação, né? Politicamente são reconhecidos como nação, ainda que não fossem reconhecidos politicamente como nação, seriam a nação de Deus do mesmo jeito, mas até isso Deus abençoou e os reconheceu até politicamente como nação. Isso não quer dizer que todas as atitudes de Israel estão corretas, mas daí isso é tema já para uma outra lição, que Deus tem um propósito, tem um acerto de contas com Israel, mas isso já seria tema para uma outra lição em outro momento. Eu agradeço você que assistiu todas as aulas desse canal até aqui. Essa foi a última lição desse trimestre e convido você, se gostou desse conteúdo, a compartilhar, a dar um joinha aí, a se inscrever no canal se você não é inscrito, fazer também um comentário, se você assim achar proveniente, e te convidar para continuar aqui no canal. Nós estaremos trazendo, então, no próximo trimestre, a próxima lição, então, da EBD, Então, agradeço você que chegou até aqui, que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, que você possa ter dias abençoados na presença do Senhor.